Mais uma vez você por aqui, que alegria te receber. Você sabe muito bem que quando você chega por aqui eu fico muito feliz, porque o melhor telespectador, a melhor telespectadora do mundo está me assistindo. Seja muito bem-vindo novamente. Deixa eu adivinhar, você acabou de assistir um vídeo do Youngcast, né? Eu tenho certeza. Você acabou de assistir um episódio completo ou então você veio pra cá porque viu um corte do Youngcast no Instagram. Se isso é uma realidade, seja muito bem-vindo, fique à vontade. Eu sempre digo isso, o Youngcast é o podcast onde nós pegamos na tua mão e guiamos você em uma jornada de fé e espiritualidade através de tudo que nós aprendemos aqui dos nossos convidados. Então, bem-vindo novamente. Se você está aqui pela primeira vez e não é inscrito no canal, aproveite agora, clica no botão de se inscrever e já aproveita e ativa o sininho. Outro detalhe, Gui, que a gente precisa começar agora em todas as entrevistas, começar a fazer. Duas coisas. Primeiro, colocar a voz do Gui aqui, que vai ser a voz da consciência do Youngcast. E segundo, começar a colocar aqui, escrever no vídeo para que todos ativem o sino de notificação. Por quê, Yang? Quando você ativa o sino de notificação, sempre que eu chegar com um novo convidado, você vai ser notificada e notificado que o Youngcast está no ar. Então, aproveita, se inscreve e ativa o sino de notificação. Nossa produção vai deixar para vocês na tela o Instagram do Youngcast. Instagram que nós estamos caminhando para 1.200.000 pessoas. Gente, 1.200.000 seguidores, eu falo para vocês que não são números, mas são vidas que diariamente elas são alcançadas pelos conteúdos que nós entregamos aqui no Youngcast. O Youngcast se tornou o podcast cristão que mais viraliza cortes na internet. E eu fico feliz com isso, porque isso mostra, isso denota de que nós realmente estamos cumprindo o nosso propósito e alcançando milhões de pessoas, levando Cristo às pessoas. Isso é o que nós precisamos fazer todos os dias e trabalhamos incansavelmente para cumprir esse propósito. Então é só seguir no Instagram, TikTok também vai aparecer para vocês aí aponta a câmera do celular, segue a gente lá no TikTok e acompanhe todas as novidades do Youngcast por lá. Eu estou com uma convidada muito especial, a câmera não vai cortar para ela, tá? Mas eu só não vou colocar aqui, porque senão, assim como a minha convidada, né, ela falou assim, Yang, eu não vou colocar no início não, senão vai bagunçar o cabelo. Para não bagunçar o topete, eu não vou colocar, mas a minha convidada, ela é dona desse boné maravilhoso que está com esse chapéu que está escrito aqui, assim, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, Salmo 27:1. Ela que é cantora, compositora, apresentadora, está com um projeto de podcast, né? E eu já dei um apoio para ela aqui, porque tem que fazer podcast, gente. Tem que ir para cima, o mercado tá aberto pra gente. Ela é apresentadora de um podcast maravilhoso que ela vai falar aqui pra gente. Tem uma história incrível, nós estamos falando de uma moça que tinha a sua carreira artística no secular já muito bem encaminhada, mas todos nós temos aquele ponto em nossa vida, quando nós achamos que estamos na rota, que é a nossa rota, e é nesse ponto que Deus nos chama e fala assim, a rota que eu tenho para você não é essa, é outra. E esse ponto de encontro onde a Isabela ela se encontrou com os planos de Deus e projetos de Deus, é o que transformou a sua vida e virou o jogo e tornou ela uma adoradora. Hoje a Isabela abriu mão completamente da sua carreira no secular e adora ao Senhor em espírito e em verdade. Senhoras e senhores, eu estou recebendo ela que tem um sobrenome de rico. Isabela Bragato aqui no Youngcast. Seja bem-vinda, minha amiga. Muito obrigada. E aí, beberes? Eu gostei do look, hein? Você gostou do meu Gostei. look? Uma vibe meio fazendeira, meio, né? Meio adoradora, meio levita, essas coisinhas assim. Eu gostei. Quem que fez o seu outfit pra você estar aqui hoje? Vou falar, quem sempre escolhe o meu look, gente, é a minha mãe, tá? É a dona... A dona Edna. É a dona Edna. A dona Edna, ela olha e ela já sabe, Yang, juro pra você. Eu nem precisei ir junto na loja. Ela só falou assim... Você não foi na loja? Nem fui, entendeu? Até os ajustes aqui, ela que fez, vocês perceberam que um negocinho, vocês não ligam não, tá? Foi ela que arrumou aqui, tudo certinho. É bom ter uma assessora, uma mãe, cuida do outfit. Dona Edna tá aqui nos bastidores aqui acompanhando. Um abraço pra Dona Edna. Muito bom, cara. Você já tem... Sua mãe faz tudo. Faz tudo. E se você perguntar pra ela, ela tá ali com a bolsinha com agulha, com fita adesiva, nunca falta. É, se precisar fazer qualquer ajuste, já faz. Ela tá ali, é prontidão. Isa, fala pra mim, como é que você tá hoje? Como é que foi o caminho pra cá? A Isa que é do Mato Grosso. Mato Grosso. Mato Grosso. Um beijo pro pessoal de Mato Grosso que nos acompanham bastante. Ou
né? Vamos saber agora. Estamos chegando lá? Os cortes do Yang chegam lá no Mato Grosso? Sim, e tá chegando bastante, pela honra e glória do Senhor. É o que você falou aqui, né? Levando a mensagem de Cristo. E tá chegando no Mato Grosso, tá chegando no interior do Mato Olha Grosso. isso, já aí Tá chegando ganhou no o mundo apresentador. inteiro, Já tá chegando no mundo inteiro. ganhou o apresentador. É muito bom saber disso. Eu quero mandar um abraço pro pessoal lá do Mato Grosso. Deus abençoe vocês e obrigado pela audiência. A Isa, lá do Mato Grosso, veio a São Paulo para atender alguns compromissos, já aproveitou e aceitou o nosso convite de estar comigo aqui no YangCast, gravar esse podcast conosco. Quero te agradecer por você estar aqui. E eu quero saber, tá leve, tá animada para esse papo? Primeiramente, eu que quero agradecer, não só você, mas toda a sua equipe, né? Que essa galera eu amei demais. O você Gui, bem? maravilhoso, mais do que bem. Deus Não, seja você já me louvado na fala vida de agora, vocês. que se atendeu, que se não atendeu, eu vou mandar pro RH. A única coisa que eu falei pro Gui, gente, é pra eu ficar bonita na filmagem, tá? Se eu não ficar bonita aqui na filmagem, é culpa dele. Isabela, como nós podemos ver, é uma pessoa com muita luz, é uma adoradora, né? Sim. Só que, Isa, a gente sabe que todos nós temos a nossa história. E a Sim, nossa história, Yang. né? O legal de tudo é que quando a gente vive um momento de sucesso, a gente vive um momento que Deus, por sua graça, por sua infinita misericórdia, decide nos apontar para alguns lugares, para algumas posições que as pessoas nos veem. Na maioria das vezes, as pessoas elas não fazem ideia do quanto trilhamos, o quanto caminhamos e o quanto sofremos para chegar naquele lugar. Hoje, você é uma adoradora, hoje você é uma pessoa que é uma influencer, você tem os seus seguidores, uma comunidade te segue, que se inspira em você, mas a gente sabe que toda história tem um início. E eu Sim. quero já começar a entender aqui, quem de fato é a Isabela Bragato e como começou a sua história. Então, Yang, pra começar, eu sou essa Isabela aqui que você tá vendo, né? Faço brincadeira o tempo inteiro, mas quando é sério, é sério. Eu tenho 20 anos, tá? 20 tenho anos. 20 aninhos. Sou do interior do Mato Grosso, lá de Jaciara, inclusive. Um beijo pra Jaciara, toda a minha Alô, galera Jaciara! de lá. Sou filha da dona Edna, sou filha do seu João, bola 8. E assim, Yang, eu comecei na igreja muito novinha, né? A minha mãe já sempre me arrastou para a igreja. Me arrastou não, porque eu sempre gostei de estar envolvida na comunidade, né? E com 5 anos, por incrível que pareça, chamei meu amigo na época, o João Vitor. Falei assim, João Vitor, vamos cantar? Ele falou, vamos. Ensaiamos como Zaqueu e a gente foi. Eu era bem Como mais... Zaqueu, foi a primeira Como música? Zaqueu. Regis Danese. Aham. Sucesso na época. Sucessão. Na época eu já não tenho tamanho, né, gente? Mas na época eu tinha menos ainda. E aí nós fomos, minha mãe nem sabia. Diz ela que quando ela viu, ela quase caiu da cadeira. E desde aquele momento o Senhor já começou a falar. Não só sobre a música, mas sobre o dom que ele tinha colocado sobre a minha vida. E sobre a responsabilidade da minha mãe e do meu pai intercederem por mim desde aquela época, sabe? E desde então nunca mais parei. Comecei na igreja a participar. Minha mãe na época cuidava das crianças e a gente tinha um coralzinho nosso, fazia camiseta e tudo mais. E com 5 anos, a gente era de uma igrejinha lá de Jaciara. Com 5 anos, a missionária da igreja, nós íamos muito ao monte. Ela falou que ela viu que naquele dia eu fui batizada com o Espírito Santo. Nós fomos ao monte, ela foi orar. E ela falou que eu comecei a chegar perto dela. Irmã Terezinha, um beijo, irmã. Você sabe que você faz parte disso aqui. E ela falou assim que quando eu comecei a chegar perto dela, ela falava, meu Deus, não acredito que a Edna deixou a Isabela vir pra cá. Daqui a pouco ela se machuca, acontece alguma coisa. Só que quando ela terminou de fechar a boca dela, Yang, ela falou que tinha uma luz. Uau. Que desceu do céu na hora. E naquele momento, ela viu eu sendo batizada pelo Espírito Santo. Então, desde aquele dia, eu já comecei uma entrega verdadeira a Deus, sem nem mesmo entender. Uau. Exatamente. Então, se você aí que tem uma experiência sobrenatural com Deus, deixa Deus fazer, porque Ele sabe o que Ele faz. Deixa Deus fazer em você e através de você. Acho que é isso que Deus quer de nós. E desde aquele dia, eu nunca mais parei. Fui na igreja e tudo mais. Só que como eu cantava muito, na escola também tinha um momento de cantar, o pessoal falava que minha voz parecia muito a da Marília Mendonça. Sim. E aí o pessoal começou a falar pra minha mãe e tal. E eu já venho dessa raiz sertaneja, Sim, tanto a sim. família da minha mãe quanto a do meu pai, da Sim. roça e tudo mais. Falei, por que não, né? Minha mãe sempre me apoiando, falou, vamos tentar. Com 11 anos, eu entrei no sertanejo de cabeça mesmo, assim, profissionalmente. Tive a oportunidade de gravar 2 músicas do compositor Carlos Colla, fomos pro Rio de Janeiro, tudo mais. Participei de uma live do Raul Gil, participei do programa Canta Comigo, na Record. Então, assim, eu rodei bastante. Até tive a oportunidade de cantar em Barretos, no palco... Em Barretos? No palco lá de Barretos, e nós fomos. Porém,
quando eu tinha os meus 17 anos, nós fomos para o Rio de Janeiro. Eu tinha um contrato com uma produtora lá da época, nós fomos. Ainda no secular. Ainda no circular. Sim. Fui para o Rio de Janeiro e tal, tudo mais. Quando eu tinha meus 18 anos, nós tivemos a oportunidade de ir para Jaciara, né, minha cidade natal, comemorar o casamento do meu primo. E nessa época, eu já estava esfriando, né, na fé. Sim. E aí, eu falei da missionária pra minha mãe. Eu falei assim, mãe, eu preciso falar com a irmã Terezinha. Preciso, não sei porquê, eu preciso. E minha mãe ia pra igreja e eu não queria mais ir. Mas era pra sair, Isabela? Não, era só porque eu queria ficar em casa mesmo. Sim. Daí, fomos pra Jaciara. Falei, mãe, vamos na irmã Terezinha. Nós fomos. E ela falou assim pra minha mãe, Edna, se você não pegar a Isabela e o João e voltar do Rio de Janeiro, eles vão morrer. Não fisicamente, na fé. Sim. E aquilo impactou muito. Mas eu já sabia. Esse era o ponto. Eu já sabia que Deus não me queria mais naquele lugar, mas eu tive uma relutância de aceitar a vontade de Deus naquele momento. Tanto que quando nós voltamos para o Rio de Janeiro, eu ainda fiquei assim, fiz um jejum de Daniel. Gente, não façam isso, por favor. Não façam isso sem instrução, sem saber, sem entendimento. Fiz esse jejum de Daniel de 21 dias para Deus deixar eu ficar no Rio de Janeiro. Não adiantou, porque quando Deus fala assim, é sim. E Não adianta sabe, correr, não né, adianta correr. Sim. E sabe, gente, uma coisa que eu sempre falo. Sabe por que o não de Deus dói tanto? Por que o não de Deus dói tanto? Porque não existe nada que a gente faça que faça o não de Deus se tornar um sim. Uau! Não existe nada que a gente faça que transforme o não de Deus em sim. Quando é não, é não. Quando é não, é não. E é por isso que dói. Porque Uou. você sabe que a sua vontade tem que morrer. Para que a de Deus possa prevalecer e ele te leve onde ele quer te levar. E naquele momento eu não entendia isso. Mas amém. Voltamos. Só que antes de voltar, nós fomos para São Paulo. Né? Viemos aqui para São Paulo. Sim. Ganhei 5 músicas do WK. Um beijo, WK. Ganhei, Yang. Você sabe que música é muito caro, né? Muito caro. Você tá doido? Ganhar 5 assim de uma vez? Gravamos. No último dia de gravação, ele falou assim, nós precisamos ir no monte. Domingo de manhã nós fomos no monte. E isso eu no sertanejo ainda. Porque apesar Sim. de estar no sertanejo, nunca deixei de congregar. Fomos no monte. Tudo bem, lá oramos. Deus já começou a falar naquele momento. E aquela certeza já estava mais do que clara. Mas eu ainda estava em relutância. E de noite nós fomos para a igreja. Eu dei liberdade, o Espírito Santo se manifestou. E a esposa dele falou assim, Isa, você já pediu para Deus permissão para ele te deixar no circular? Eu falei, não, Val. E ainda depois brinquei com a minha mãe. Nossa, mãe, pode ser isso Sim. que me fez ainda não estourar, né? Nunca ter falado pro Senhor e tudo mais. Porque, Yang, eu já tava ali com pessoas da alta patente do sertanejo. Sim, você já estava bem encaminhada. Pô. Exatamente. Eu falei assim, gente, o que que falta? A permissão de Deus. Porque assim, eu tinha tudo, Yang, tudo pra estar lá. Eu só não tinha o sim de Deus. Meu Deus. Cara, isso já quero abrir aqui. É um ponto interessante. Isso que você tá falando é algo espiritualmente muito relevante, né? Muitas vezes a gente quer insistir em algo que Deus já disse não. E quando Deus diz não, ele não é como nós, né? Que o ser humano, você pode convencê-lo, você pode mostrar algo contrário e mudar até mesmo o veredito que o ser humano deu. Deus não é assim. Não é. E o legal é que você traz justamente isso, né? Você teve que lidar com isso, com essa clareza de entendimento, de que não é não, que Deus não mudaria a palavra dele. E Fantástico. sabe outra coisa, assim, Yang, que eu tive que lidar durante esse processo de sair do sertanejo e entrar de novo pro gospel, é que as pessoas confundem muito o sim de Deus e a permissão de Deus. Tanto que quando ele me chama de volta pro gospel, ele não fala eu deixo, ele fala você pode. Você entende a diferença do eu deixo e você pode? O não de Deus, gente, não é um sim. E a permissão de Deus não é um sim. Entenda isso, porque às vezes Deus fala, olha, eu tenho 2 opções para você. Você pode fazer isso e eu não quero que você faça isso. E as pessoas entendem, tipo assim, ah, não, Deus deu 2 opções para mim, então ele pode até estar me dando um sim. Não, Deus está permitindo que você faça a sua vontade, que você tenha o seu livre-arbítrio e depois as consequências são suas. Então, entenda a vontade de Deus e a permissão de Deus. Quando você entende essas 2 coisas, Yang, você consegue entrar exatamente onde Deus quer que você entre, ou você pode mudar a sua vida e viver um fracasso. Porque viver longe da presença de Deus e da vontade dele é viver um fracasso. Então, eu tive que lidar com isso, né, durante esse processo. Beleza, voltamos para Jaciara.
2 semanas depois que nós voltamos, eu só saía da academia para minha casa, da minha casa para academia e para o culto. Beleza. Teve um culto no meu ministério, inclusive meu ministério é Sal da Terra. Sim. Nós fomos lá, era um culto de cura, um culto na rua, né, da carreta que o pastor faz e tudo mais. E eu tinha descoberto, no ano de 2023, que eu tinha um cisto nas minhas cordas vocais, aparentemente de nascença. E como era um culto de cura, juro, Sério? 2023 você descobriu? Você 2023, tinha 17 anos. 18, 18 anos. que foi o ano que Deus me trouxe de Nossa. volta. Aham. Ontem, né? Mas você nunca tinha percebido, incômodo? Nunca. Foi através de um exame que a minha professora de canto me pediu na época e nós descobrimos que era um cisto. E meu amigo falou assim, Isabela, por que você não pede pro pastor Célio orar? O pastor Célio é o presidente da nossa igreja, né, do nosso ministério. E apesar de eu já congregar lá antes de ir embora pro Rio, eu nunca tinha tido esse contato com o pastor. Mas beleza, eu falei, eu vou. E gente, tava tão agoniada aquele dia, eu falei, meu Deus, eu queria estar em todo lugar do mundo, menos aqui. Queria ir embora. E aí fui lá pra frente, todo mundo recebendo oração e nada de eu receber oração. A hora que eu tava quase desistindo, faltava eu e umas 3 pessoas. Ele orou, né, e tal. Falei assim, pastor, eu tenho um cisto nas cordas vocais e tal. E ele nunca tinha me visto. Ele virou pra mim e falou assim, você canta, né? Falei, cara, não é possível, mano. Naquela hora eu já comecei a me desmoronar. Ele falou, sobe lá e canta pra mim. Naquele dia, eu vivi um milagre de ser curada. Tanto que coisas que eu fazia antes do processo de cura, eu nunca mais fiz, gente, nunca mais. Então, eu tive certeza que houve cura naquele dia. O pastor pediu para eu cantar lá em cima, cantei. No final do culto, ele falou assim, Isa, Deus está te dando 2 oportunidades. Você pode continuar no sertanejo, mas você vai perder tudo. Vai ficar com você só a sua família e o seu pai. Uau, Mas se meu você Deus. confiar, só a sua mãe e o seu pai. Mas se você confiar naquilo que ele te disse desde sempre, Sim. ele vai te levar onde ele quer, ele vai fazer o que ele quer fazer. Cara, E naquele aí? dia eu Aí... falei, meu Deus! E desde então, eu tô aqui vivendo a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Cara, então nós temos aqui, resumidamente, você é uma pessoa que Deus te chamou, né? E Me te chamou. deu a escolha. Porque o que eu achei legal nisso que você falou é que, por exemplo, o pastor que falou com você, ele te deu duas opções, né? Deus estava te dando 2 opções, ó, você pode ficar, beleza, você pode ficar, você vai ter esses prejuízos aqui, ou você vem. Isso mostra que, de fato, você veio para ser, de fato, uma adoradora, porque você decidiu, você escolheu estar pronta e decidiu estar aberta à vontade de Cristo. E como foi isso? Como foi essa decisão de você dizer assim, não, senhor, eu perco tudo, posso perder carreira aqui no secular, eu posso perder o que eu tenho aqui planejado, mas eu quero estar na tua presença. Como foi esse processo? Yang, eu vou falar bem a verdade pra você, não é fácil, tá? Pra você que tá assistindo a gente, não é fácil. Não é porque o plano de Deus é bom, perfeito e agradável que a luta vai ser menor. Não, muito pelo contrário. Eu sofri muito. Inclusive, nesse meio tempo, eu tinha comprado ingresso, tá, gente? Pra ir numa festa. Só que naquele dia eu bebia na época, decidi que eu não ia mais beber. E eu comprei um ingresso pra ir na festa, fui na festa, bebi água a noite inteira. Mas, gente, no final da festa, isso depois de ter aceitado o sim do Senhor, pra vocês verem como que é difícil. Até eu aceitar, eu falava, Senhor, é isso que o Senhor quer mesmo? Eu tinha aceitado, mas lidar com isso internamente foi ainda a era parte, desafio. exata, foi a parte mais Exato, difícil. sim. Então foi quando o Senhor foi me dando confirmações. Por isso que eu falo, quando a gente está dentro de Deus, a gente tem que estar aberto a tudo que Ele fala e faz. Sim. Porque se eu não tivesse com meu coração aberto e disponível para aquilo que Ele queria para mim, talvez eu não tivesse percebido esses sinais, mais do que claros, que Ele estava me dando. Então, estejam atentos àquilo que Deus está falando. Esteja atento àquilo que Deus está te mostrando. Porque no caminho para cá, eu estava conversando com o Joca, que nós às vezes nos cegamos. Sabe, Deus está ali mostrando tudo na nossa frente e a gente finge que não vê. Porque a gente só vê o que a gente quer. Você entende? Então esteja disponível para aquilo que Deus quer que você veja. Abra os seus ouvidos mesmo, espirituais, abra os seus olhos, porque Deus está o tempo inteiro falando com a gente. Seja na natureza, seja através de uma pessoa, então esteja atento. Porque foi assim que Deus fez comigo. Quando eu cheguei nessa festa, eu era a última a querer ir embora. Meu Deus, inimiga do fim. Mas naquele dia eu falei, cara, eu preciso ir embora. Preciso sair daqui, não tô bem. Cheguei em casa, chamei minha mãe.
Deitei no colo dela e comecei a chorar. Ela perguntava, Isabela, por quê? Eu falei, não sei, só não tô bem. E depois disso foram vindo várias outras confirmações. Inclusive, uma muito marcante, duas, aliás. Nós fomos para a cidade vizinha de Jaciara, Campo Verde, na casa da minha madrinha. Fomos jantar num restaurante, tinha música ao vivo. E sempre quando tinha música ao vivo, eu pedia pra dar uma palhinha, né? Normal de sertanejo. Nesse dia eu não pedi, porque eu já tava firmada ali naquilo que Sim, Deus queria, né? sim. Mais ou menos assim. Tava naquele processo, Senhor, é o que o Senhor quer e tudo mais. Gente, a moça não me conhecia. Yang, ela me chamou pelo nome. Ela falou assim, Isabela, vem cá. Na frente de todo mundo. Ela nunca tinha me visto. Eu falei, meu Deus. E eu fui. A hora que eu desci do palco, minha mãe tá aqui que não me deixa mentir. Eu desci chorando. Nossa. Falei, eu não quero mais isso pra mim. E como última confirmação, porque, né, todo crente já teve essa parte, né? Senhor, só a última vez. Só a última vez. É, exato. Vocês lembram lá da Val, que eu falei da esposa do Sim. compositor? Falei, Senhor, se realmente é isso que o Senhor quer pra mim, que quando eu falar com a Val, ela já sabe, porque eu tenho 5 músicas na mão deles, eles me deram, eu preciso dar uma posição pra eles. Então, quando eu falar com ela, que ela já saiba. Não demorou muito. Nós fomos pra Campo Verde novamente, na cidade vizinha. A Val me liga. Eu falei, nossa, Val, pois é, eu realmente precisava falar com você e tudo mais. Então, ela falou assim, Isabela, não precisa falar, eu já sei. Eu já sei o que é. Naquele momento, eu falei assim, Senhor, então amém. E naquele dia, Yang, tudo mudou pra mim. Eu falei, eu preciso estar nesse lugar. E foi onde eu comecei a entrar mais fundo com Deus. Inclusive, eu tive muito apoio dos meus pastores também, o pastor Célio, o pastor Nabs, na época, porque eles me mandavam mensagem todo dia. E pouca gente sabe disso aqui, Yang, mas quando eu voltei para Deus, que foi antes de eu subir no altar para servir na minha igreja, no meu ministério, eu fiquei 15 dias sem rede social. E eu só orava em línguas, comecei a ter esse momento mais profundo com Deus, no meu secreto. Então, poucas pessoas sabem disso, mas antes de eu realmente subir no altar e estar naquele lugar, eu fui tratada, não só pelos meus pastores, mas por Deus mesmo, porque eu sinto que quando eles me chamaram de volta para aquele lugar, foi para realmente me tratar, para cuidar de mim. Então, por mais que não seja fácil, vale a pena, gente. O processo não é fácil. As pessoas Uou. entenderem a renúncia, esse processo, não é fácil, mas vale a pena. Eu gosto muito de usar um exemplo que quando Jesus desce na terra em forma de homem, ele sabia que não seria fácil. Ele sabia que o chamado dele era muito difícil. Mas isso não evitou a cruz. Você entende? O processo, na verdade, o fim, né? A vitória não inibe o processo. E não inibe a dor do processo. O plano de Deus era bom. A salvação do mundo. Mas isso não evitou que Jesus sofresse naquela cruz. Não evitou que Jesus fosse humilhado, que Uau. Jesus tivesse que pedir para que Deus passasse o cálice dele. Isso não evitou. Então confie nos planos de Deus, porque os planos de Deus são bons. Mesmo que o processo te machuque, lembre-se de olhar para a cruz, porque Deus estava ali olhando para Jesus e ele sabia que ele não podia fazer nada, porque Jesus precisava passar por aquilo, para que hoje eu, você, o Fernando, o Gui, o Joca estivéssemos aqui. Então ter isso em mente, ter esse olhar de ver a cruz e saber que você também passa as mesmas coisas que Jesus passou, isso é muito importante, as pessoas se esquecem disso, porque Jesus foi um homem, ele se fez carne, e ele foi humilhado, ele foi rejeitado. Quantos de vocês, quantos de nós não passamos por isso? Seja uma rejeição amorosa, seja uma rejeição espiritual de um pastor, talvez que não te entenda como você gostaria, seja no seu trabalho. Quantos de nós passamos por isso? Mas olhar para a cruz do meio, Uau. nos faz ter esperança, nos Uau. faz ter a certeza da vitória. Porque Jesus estava naquele lugar, mas ele sabia que no terceiro dia a vitória era mais que certa. Então, olhe para a cruz. Quando você sentir esse medo do processo, olhe para a cruz. Eu precisei olhar para a cruz muitas vezes, e eu confesso para você que ainda preciso. Mas quando eu olho para a cruz, eu tenho a certeza do amor, da bondade e da justiça de Deus. Então, olhe para a cruz. Esteja Uau. atento à cruz, porque é ela quem nos salva de nós mesmos. Então, é difícil, mas passa. É necessário olhar para a cruz. Você falou algo que eu achei legal, que justamente você vivia uma vida que você gostava muito, né? Geralmente você ia pra balada, estava diretamente nas E não era baladas. pouco, tá? Todo fim de semana tava na balada, tava bebendo.
Como que você enxerga? Porque você pisou nesse ambiente, né? Você passou por esse ambiente que hoje tem muita gente, né? Que tá nessa pegada. Que justamente tá assim, todo fim de semana tá na balada, todo dia quer beber, etc. Como foi você passar por esse processo e sair dele? E qual é a maior ilusão, cara, que o mundo ele oferece pra segurar um jovem lá? Gente, a bebida não é bom. O vício não é bom. Eu já queria começar assim, porque é como você disse, Yang, eu estive nesse lugar. E, gente, você sair pra beber, você sair pra festar, tentar curar uma ferida ou tentar ocupar um espaço, não vale a pena. Sabe? Eu sei, eu tenho muita clareza de um dia que eu saí pra uma boate, isso lá em Niterói ainda. E eu senti um vazio como eu nunca senti antes, Yang. E quando você chega em casa, depois de beber várias, deitar a cabeça no travesseiro e falar, cara, o que que eu tô fazendo na minha vida? Eu tenho até muitas conversas com as minhas amigas sobre isso. Que elas, eu tenho muitas amigas ainda, né, que não são da igreja, e eu sempre gosto de conversar com elas e trazer esse pensamento. Porque um dia eu estive nesse lugar. E elas mesmas falam, Isa, cara, o que que eu tô fazendo na minha vida? Por que que eu tô nesse lugar? E assim, se eu posso dar um conselho pra vocês, a bebida não ocupa o espaço de Jesus. A bebida não ocupa o espaço que só o Espírito Santo pode preencher. Tentar aliviar esse vazio que nós, jovens, por muitas vezes sentimos com álcool, com cigarro, com droga, seja o que for, não compensa. Você pode até sentir ali um prazer momentâneo, mas chegar em casa, deitar a cabeça no travesseiro e sentir como se você fosse um nada, não vale a pena. Então, mais uma vez eu te convido, olhe para a cruz. Eu sei que talvez tem gente aqui que nem é crente que está assistindo a gente, está passando por um problema, está passando por uma questão com vício. O vício, ele mata. Então, cara, tenta só uma vez. Ah, Isa, ainda não consigo parar de sair. Tenta uma vez você sair e beber só água. Você vai começar a sentir isso que eu tô falando. Você vai começar a sentir esse desconforto dentro de você mesmo. Porque quando a gente dá a liberdade para Deus Uau. entrar nesse lugar que só Ele pode ocupar, cara, vício nenhum alcança, sabe? Tanto é que no dia da minha conversão, a primeira coisa que eu falei, eu não bebo mais. Porque naquele dia, mesmo ainda tentando lidar com o fato de que Deus queria algo de mim, eu já pude ter a noção de que aquele espaço era dele. Não era mais do álcool, não era mais da bebida. Porque assim, eu tive alguns problemas com álcool dentro da minha família. E eu sei o impacto disso, Yang. Eu sei o impacto que é você ver alguém incrível ser dominado pela bebida. Sabe, maltratar alguém que ama porque bebe. Não deixa a sua família acabar por causa disso. Não deixa a sua mãe dormir chorando. Quantas vezes Yang, minha mãe foi dormir orando, assim, realmente de dormir orando e chorando, porque eu tava na rua 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, não tinha chegado ainda. Tá fazendo o quê? Bebendo. O que que isso me levou? Cara, pensa, quanto dinheiro você gasta comprando cerveja, comprando vodka, R$ 500 de combo. O que que você poderia estar fazendo com esse dinheiro? Investindo na sua carreira, investindo na sua vida, investindo no seu ministério, sabe? Às vezes Deus está Uau. querendo te levantar como mantenedor da sua igreja e você está gastando com combo de bebida. Tem gente que tem um chamado e tá aí tentando lidar com isso, o espírito e a carne tentando relutar. Cara, dá espaço para Deus entrar. Deixa Deus entrar no seu vício, deixa Deus entrar nesse espaço que você tem colocado a bebida, que você tem colocado o cigarro, a pornografia, sei lá, seja o que for. Deixa Deus entrar nesse lugar. Porque quando Deus entra, cara, ele muda tudo. É isso. Então, assim, por um dia. Eu sempre gosto de falar isso. Eu tenho amigos que têm lidado com Aham. isso e que têm tentado sair desse lugar. E eu vejo, é nítido quando eu vejo Deus na Uhum. vida deles, que eles começam a abrir mão, assim, aos pouquinhos. Não precisa ser de uma vez. Mas se você fizer só um pouquinho, cara, já vai valer a pena. E você vai ver que no final, você já não vai ser mais a mesma pessoa. No final é recompensador, né? Isa, muito legal essa questão, né? Infelizmente a gente percebe que o álcool, cara, ele mata, né? E muito. É crescente a estatística das pessoas que morrem justamente pelo consumo excessivo de bebida alcoólica. E o que é legal é que Deus ele foi lá nesse meio para te restaurar, né, cara? Para te trazer de volta, para te dar um novo rumo, te dar um destino, te dar um caminho. Então, a gente pode dizer
para o jovem que ele está completamente imerso, o cara que está afundado na bebida, nas drogas, no vício, e essa pessoa talvez olhe para si e não veja esperança. A gente pode usar você como exemplo de que Deus realmente pode ir no lugar mais fundo que você está e mudar a sua vida? Com certeza. Yang, quantas vezes eu olhei pra mim e eu falava, cara, Deus não me ama, velho. Olha o jeito que eu sou. Olha, tipo, toda errada, toda, sabe? Mas, gente, Deus tem um propósito em todas as coisas. Deus sabe, Deus nos chamou de filhos, isso é bíblico. Então, olhe para a Bíblia, olhe para a palavra, olha sobre o que Deus nos chama, como Deus nos chama de filhos. Sabe, quando você. Porque assim, Yang, eu vejo que tem muitos jovens que bebem hoje em dia, não é nem porque Uhum, quer. É pela falta de amor que não tem em casa. uhum. É por um amor que não foi correspondido. Então, se você tem isso, se você tem um amor que não foi correspondido, se você acha que você não tem amor dentro da sua casa, olhe para Cristo. Todas as respostas levam para a mesma todas as perguntas levam para a A mesma mesma resposta. resposta. Sim. Olhar para Cristo. Às vezes você está se sentindo perdido, confuso. Poxa, Isa, eu não sou amada dentro da minha casa. Você não sabe como que meu pai é, como que minha mãe é. Cara, Deus deu seu único filho por você. Então comece a se sentir amado, comece a se sentir parte da filiação dele e você vai ver o que ele vai fazer. É coisa grande. Ô Isa, eu queria que você falasse, porque o que acontece? A sua história, baseado que a gente pega aqui justamente sobre o que você viveu, qual foi o ponto de conexão que fez você olhar para dentro de si e encontrar sua identidade em Cristo, fazer você entender quem de fato você é? Como foi esse momento e como que você encontrou sua identidade? Quando eu tava no meu secreto. Uau! O secreto fala, O secreto revela a identidade. o secreto revela. Um dia o meu pastor falou assim, ele foi orar por mim, eu tava muito mal. Ele falou assim: no secreto, Deus vai te dar uma canção. E essa canção vai ser seu grito de guerra. Falei, amém, Senhor. E eu fui. Passou um dia, passou dois, passou três. E eu orando, eu gosto muito de orar de madrugada. Quem é desse time também, por favor, comenta aí. Gosto muito de orar de madrugada, eu tava orando. E o Espírito Santo foi me dando uma canção. Não tem melodia direito, foi só aquilo que surgiu. E naquele dia eu entendi quem eu era. O Senhor me chamou para ser uma adoradora. O Senhor me chamou para ser uma Uau, adoradora. uau. Através daquela canção, que era o meu grito de guerra, que revela. Eu nunca lancei essa canção, ninguém nem sabe, nem minha mãe viu essa música. Porque eu entendo que ela é minha e dele. Foi naquele momento que eu entendi quem Deus tinha me chamado para ser, quem Deus tinha me levantado. Porque eu vi, através daquela canção, de onde Deus me tirou e o que Ele queria fazer em mim através de mim. Então, naquele momento, eu falei: eu sou uma adoradora do Senhor. Deus me levantou para isso, para compor e escrever a verdade da palavra, daquilo que eu vivo, do meu testemunho. E naquele dia eu entendi. E eu falei: eis-me aqui, Senhor. Não que eu não tivesse falado antes, mas naquele momento eu falei: é isso. O Senhor quer isso de mim. Ser uma adoradora. Ser alguém que olhe para Ele e fala: Deus, se é a sua vontade, amém. Tá doendo? Tá. Tá acabando com a minha alma? Tá. Mas faz a minha sua vontade. Naquele dia eu entendi. Essa é a Isabela que Deus levantou. Para Uau. falar com jovens, para falar daquilo que viveu, para ajudar na transformação de vidas. E naquele dia eu falei: então tá bom, Senhor. Eis-me aqui. Faz em mim. É aí que você tem justamente esse encontro. E agora nós temos uma transição. Nós vimos justamente a Isa, que começou ali a sua, né, a sua vida, teve a sua carreira já pré-definida, pré-moldada no secular. De repente, né, cresce, tá ali acostumada a uma vida de balada, de bebida. Deus vai lá, te resgata, te encontra e te traz para você se tornar adoradora. E aí inicia justamente a sua carreira na indústria gospel. Ah, o que você perdeu? Você perdeu algo quando você renunciou o que você tinha lá no mundo? Você entende que o que você perdeu de fato foi uma perda? A gente nunca perde quando a gente tá em Deus, Yang. A gente nunca perde quando a gente obedece. Inclusive, tem até uma frase que eu gosto muito de falar. Eu falo isso sempre, eu gosto sempre de relembrar para que a gente lembre sempre. Obedecer é melhor do que sacrificar. Eu entendo que eu não perdi, porque se eu não tivesse obedecido à voz de Deus, eu teria sacrificado a coisa mais importante para mim, a presença dele.
Então, quando o Senhor me chama de volta, eu entendo que tudo que eu vivi antes era o quê? Nada. Que tudo que ele tinha pra mim era muito maior. Maior em quê? Em fama, carreira, status, não. Pra dentro dele. Sabe quando você entende isso? Isabela, tudo que você tinha lá era bom, você estava encaminhada, beleza. Você perdeu aquilo? Não, não perdi. Muito pelo contrário. Sabe o que eu ganhei, Yang? A intimidade. Eu ganhei a minha aproximação com Deus. O fato de orar e ver Deus fazer na minha família, no meu trabalho, nos meus amigos, porque eu oro muito pelos meus amigos, e ver Deus fazer neles por causa de um sim que eu falei, para mim é sobrenatural. Então, tudo que eu tô vivendo aqui, eu ganhei de Deus. Eu falo que é um presente dele. Porque tudo que eu vivi foi importante, foi, fez parte da minha história, fez. Mas eu não perdi nada. Então, obedeçam. É melhor obedecer do que sacrificar. Isabela, mas sacrificar o quê? Um casamento, meu dinheiro? Não. Quando a gente não obedece, a gente sacrifica a coisa mais importante que nós temos. A presença do Espírito Santo dentro de nós. Porque como que Deus vai fazer? Uau. Se quando Ele quer, quando Ele espera de você, você fala não, você quer o quê então? O Espírito Santo ele não vai mais mover em você. Porque Ele entende que você não quer. Porque o Espírito Santo ele é muito respeitoso. Ele só vai onde você deixa, onde você permite. Senhor, eis-me aqui. Deus faz. Envia, né? Mas, Senhor, eu não quero ir. Ele não vai fazer. Você entende? Então, obedeça a voz de Deus. Obedeça a voz de comando. Se Deus está pedindo para você ir ali na esquina abraçar aquele mendigo, cara, vai. Sabe? Esteja disponível para Deus. Porque quando a gente não faz o que Deus quer, Yang, Ele não nos usa mais. E é por isso que eu vejo muitas pessoas que são incríveis, cheias de fé, que estão morrendo cada vez mais, porque aprenderam a fazer a vontade própria. Mas se você só faz a sua vontade... Ontem nós estávamos no culto e até o pastor ministrou sobre isso. Porque quando o vento sopra, a gente vai. E o Espírito Santo é isso. Ele vai soprando a gente na mesa certa, no trabalho certo. Então deixa Deus te soprar. Obedeça a Deus, obedeça a voz de Deus. Se ele pediu para mim vir aqui em São Paulo gravar esse podcast, é porque ele queria algo aqui. Uau. Então esteja atento à voz de Deus. Cara, obedeça mesmo. Ah, Isa, mas eu vou perder uma festa de aniversário, vou perder a festa da minha família. Cara, vai, porque você vai ganhar uma alma. E Deus para tudo para fazer uma alma ser salva. Então, se Deus está mandando você ir, mano, vai. Faz. Esteja a ouvidos, a postos. Faça como Isaías, eis-me aqui, envia-me, Senhor. Eu quero falar para eles. Então é isso. Se Deus falou para você ir, não se acovarde. Não se covarde, vai para cima. As pessoas vão te julgar? Talvez. Ninguém pode entender os planos de Deus. Vão. O ponto é esse, vão. Cara, vão te chamar de doido? Sim, mas e aí? Crente é doido mesmo. Sabe? Deus usa essas pessoas. Deus usa os loucos para confundir os sábios. Então seja um louco na mão de Deus. Seja um louco das mãos do oleiro. Deixa ele mudar. Deixa ele mudar. Fazer. Exatamente, deixa ele mudar uma estrutura. Cara, você está ali pronto para ministrar 10 louvores. Você foi e falou, cara, ensaiei tudo certinho. Vai no chegar cronograma, e chega na hora. vai chegar no momento que você vai falar assim, muda tudo. E você vai mudar, meu parceiro. Não adianta. Porque esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Ô Isa, renúncia. Qual é a importância da renúncia na vida de alguém que se predispõe a ser usado por Deus? Quem não renuncia não cresce. Quem não renuncia não cresce. Legal. Sabe por quê? Porque não tem como você fazer aquilo que Deus te chama se você não deixar algo pra trás. Sabe? Eu vejo assim, Yang. Para mim estar aqui hoje, eu tive que deixar não só a minha carreira, não só tudo que já estava encaminhado, mas eu tive que deixar eu mesma. O meu ego, a minha sana de estar no palco, de estar nos holofotes. Eu tive que entender que não sou eu. Então a importância da renúncia é essa. É entender que não é você, não é a sua vontade. Foi muito importante para mim renunciar à minha carreira. Foi muito importante para que hoje eu estivesse aqui vivendo os planos de Deus. Estar aqui nesse podcast é um presente de Deus. E só pôde ser possível porque eu falei sim para a voz de Deus. Nós falamos algo aqui que
Não existe nada que a gente faça que possa mudar o não de Deus. Então, quando eu ouvi isso de Deus, quando eu fui fiel e reconhecer que eu precisava deixar aquilo para trás, foi muito importante. Até tem um louvor que fala, né? Deixei minhas carroças e eu... Sabe? Então deixe suas carroças. Exatamente. Afundei meus barcos no cais. Afunde seus barcos. Deixa pra trás. Deixa aquilo que não te leva. A gente acha que renúncia é só o álcool, é só a carreira. Não, é você mesmo. É deixar o seu ego, é deixar o seu eu. Porque quando a gente entende, Yang, que Deus ele está sobre todas as coisas, ele faz. Ele pode fazer em nós. Porque nós nos humilhamos diante da presença grande do Senhor. E a renúncia é sobre isso. É renunciar todos os dias, acordar de manhã e falar assim, eu não quero fazer a minha vontade. Eu quero fazer aquilo que Deus quer. Eu quero entrar na vontade de Deus. Isso é renúncia. Renunciar não é só deixar esse copo de água para trás. Não, é deixar quem você era. Amanhã, quando você acordar, você vai precisar deixar o Yang de hoje para trás, para viver aquilo que Deus quer. Porque o Yang de hoje já não serve para o Yang de amanhã. Para aquilo que Deus quer fazer em você amanhã. Então, ter esse feeling, a renúncia é diária. Não é só de carreira, de status, não. A renúncia é diária. É olhar para si no espelho e falar, o que eu vou deixar para trás hoje? O que eu vou deixar para trás amanhã? Sabe? Sempre fazer essa autoanálise. Porque daí Deus pode te usar onde Ele quer e como Ele quer. Aí ele te usa da forma certa, do jeito que ele quer. Certa. Na pureza. Adoração. A gente sabe que tem um texto bíblico que é muito conhecido, né? Que é, mas a hora vem e agora é que é chegada a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, em espírito e em verdade. Hoje a gente sabe que existe uma linha tênue justamente entre ser um cantor, né? Ainda na indústria gospel, e ser um adorador, né? São duas coisas completamente diferentes. Você, como quem é uma adoradora, o quão a sério você leva essa questão da adoração? O que a adoração representa para você e como você se prepara para se entregar no altar, para estar no culto e para cantar? Adoração é vida. Eu falo que quem leva uma vida de adoração... Adoração é vida. Uau! Cara, quem leva uma vida de adoração, a gente se engana muito, né? Com essa questão de adorar somente no altar, somente na igreja. Levar uma vida de adoração é muito mais profundo. Eu percebo isso quando eu honro minha mãe, eu honro meu pai. E Deus ministra no meu coração sobre isso, sabe? E quando eu vou me preparar para estar no altar, eu entro no meu secreto. A minha mãe brinca muito que quando eu entro, a casa começa a tremer, porque eu realmente me entrego. E uma coisa que eu sempre falo, Yang, é ter a liberdade de adoração. É trazer para o altar aquilo que você vive no secreto. Porque o altar, ele é só um reflexo daquilo que você já faz. Não tem como você fingir uma adoração. Você pode tentar, mas você não consegue. Porque a adoração, ela é genuína, ela é pura e ela flui. Então, por isso que muitas vezes, até meus músicos brincam comigo. Eu tô no altar ali, ministrando, e eu falo, cara, puxa essa, muda a música. Porque é aquilo que eu vivo. Tanto que a maioria das músicas em que eu canto, que eu ministro, são músicas que eu já vivi com Deus. Que eu canto no meu secreto, que eu ministro no meu secreto. Porque músicos, levitas que estão me assistindo, o secreto, ele precisa existir. Se você não tem secreto com Deus, se você não ora, se você não medita, se você não ora em línguas, não tem como você ir pro altar e adorar. Não tem como, porque o altar é o reflexo do seu secreto. Aquilo que você vive no altar, aquilo que você transparece lá em cima quando você começa a ministrar, é aquilo que você já faz com Deus. É uma realidade. Entendeu? Por isso que eu falo, viver uma vida de adoração. A adoração é uma vida, é uma entrega. É todos os dias você entrar no seu secreto e falar, Deus, eu tô aqui, vem me visitar. Claro que vão ter dias que você não vai se arrepiar, que você não vai chorar. Mas você entender que Deus está naquele lugar mesmo quando você não chora, quando você não arrepia, quando você não sente, aí você tem essa maturidade espiritual para saber, a minha vida é uma vida de adoração, porque eu não sinto, eu não estou chorando, mas eu sei que Deus está aqui. Então, que nós, como levitas, como ministros da palavra, nós possamos levar uma vida de adoração, porque adoração é isso. E eu só entendi
que Deus me queria nesse lugar? Meu Porque eu Deus. estava nesse lugar. Então estejam nesse lugar. Levita, adorador, esteja nesse lugar. Adore a Deus em todo o tempo. Adore a Deus no seu secreto. Fala, abre seu coração para Ele. Deixa Ele entrar naquele lugar. Tem dias que eu nem durmo, cara. Recentemente eu fiz uma loucura. Eu falei, mãe, eu vou fazer uma loucura. Comecei a orar 10 horas da noite. Fui dormir 4 da manhã. Isso é uma vida de adoração. Eu sou melhor do que vocês por causa disso? Não. Mas eu quero que vocês entendam a importância disso, de levar a sério. O Joca brinca comigo. Ah, você quebra seu ciclo de sono porque você ora meia-noite. Oro meia-noite mesmo. Se vai dar certo no outro dia, só Deus sabe. Mas, cara, como é importante você tirar esse tempo de ler a Bíblia, de meditar na palavra, de estar atento ao que a palavra diz, ao que ela nos traz. A palavra fala, adorarão em espírito e em verdade. Então, que nós possamos adorar em espírito e em verdade. Isso é sobre ser santo? Não. É sobre ser disponível. Então, esteja disponível para Deus te usar. Eu falo que adoração é isso, é estar disponível. Não é sobre santidade, não é sobre ser melhor, é sobre ter o coração como Davi tinha. Segundo o coração de Deus. Tá aberto àquilo que Deus tem, sabe? Ouvir Uau. a correção de Deus. Porque olha, passei por uma experiência esses dias, Yang, no Chá das Mulheres. Eu tava lá cantando e tal, eu falei assim, vou fazer tal coisa. Pensei, né? O Espírito Santo de Deus falou assim pra mim, não faz. Porque se você fizer é da carne. Mano, não fiz. Falei, amém, Senhor. Tudo bem. E ter a maturidade de saber que tem dias que você vai ministrar o louvor inteiro, que você vai falar, e tem dias que você só vai adorar, só vai louvar. Isso é uma vida de adoração. É entender que tem dias que Deus vai rasgar tudo lá no altar e tem dias que você só vai precisar cantar. Que o resto Ele vai fazer através da sua voz. E uma coisa que eu digo pra você, levita, adorador, cantor, a voz, uma vez minha professora falou isso pra mim, eu nunca mais esqueci. A voz é a manifestação do Espírito. Então abra a sua boca, cante, adore, ore, porque o Espírito se manifesta. Uau, rapaz, você é uma pregadora, você é uma pastora. Cara, é muito bom ver como Deus usa você. Você realmente é Glória uma a pessoa Deus. que, quando você fala, é nítido isso, quanto Deus te usa. Você é uma pessoa de diversas mensagens, mas eu queria te fazer uma pergunta. Se hoje fosse o último dia da Isa aqui nessa terra, se fosse o último dia, e você tivesse a oportunidade de deixar uma mensagem que fosse vista por todas as pessoas, qual seria essa mensagem? Adore aquele que é digno de tudo. Continue em adoração. A hora é chegada e tá batendo a porta. Então, quando você tiver fôlego nos seus pulmões, adore e obedeça a Deus. Seja sempre muito fiel a Ele, porque Deus é sempre fiel. Ele é sempre justo e Ele é sempre conosco. Eu vou me segurar para não chorar aqui. Fica à vontade. Então, permaneça em adoração. Se os tempos são difíceis, Amém. permaneça. Olhe para a cruz do meio. Olhe para aquele que te chama. Olhe para aquele que não mediu esforços para que hoje eu e você estivéssemos aqui. Olhe para ele. Não deixe de adorar o nome dele. Tem dias que você vai querer só ficar na cama, que vai doer até o último milésimo de osso que você tiver no seu corpo. Mas permaneça, continue adorando, continue elevando o nome dele. Olhe para a cruz, olhe para os montes, de lá vem o nosso socorro. E ele é o nosso socorro presente, aquele que era, que é e que há de vir. Permaneça fiel até o fim. Ainda que você erre, olhe para ele, peça perdão e esteja disponível para ele te usar, para ele te levar mais fundo na presença dele. Porque às vezes tudo que Deus quer de nós é isso, é ir mais fundo. Talvez você esteja aqui, esteja caminhando muito tempo com Cristo, eu quero te dizer que o raso não cabe mais. Existe um Deus que quer nos levar para mais fundo dentro da presença dele. Então, se a água está na canela, permaneça para que ela passe para o pescoço, passe para a cabeça, até que ele te cubra por inteiro, porque é chegada a hora. A hora vem e ele espera uma igreja, uma noiva avivada, que esteja com mais sede dele do que tudo nessa vida. Então, permaneça. Se eu pudesse deixar essa mensagem
permaneça, porque ele é fiel até o fim. E ele vem e nós estaremos aqui à espera do nosso amado. Uau! Cara, agora é o seguinte, eu quero agora saber o porquê desse chapéu aqui, qual é a história desse... Coloca aí, agora pode colocar, Agora né? pode colocar, Agora acho né? que até eu vou, Já até eu quase vou chorei colocar esse mesmo, chapéu tá aí. tudo certo. Cara, que legal. Então você começou... Rapaz, rapaz! repressão, filho. Deixa a adoração. Vamos aqui para um momento aqui, adoração. Cara, você vai ser os primeiros cortes. Olha só, serão os primeiros cortes que a gente vai postar no Yang de alguém cantando, cara. Vai ser com você. E eu queria cantar uma música, Yang, que foi a música do meu batismo. Inclusive, o Fernando estava presente. Eu não queria me batizar. Tava muito relutante, mas o Espírito Santo ministrou no meu coração. E é muito louco, gente. Eu subi a piscina da igreja cantando essa música de olho fechado. Eu não sei como. E ela fala muito ao meu coração. E sempre onde eu vou, eu falo dela, porque todos os dias eu peço para que Deus me leve nesse lugar. E eu vou cantar um refrão. E eu quero puxar outra depois, se você me der essa liberdade. Sim, claro. Porque eu sei que Deus quer falar com alguém. E esse refrão tá martelando na minha cabeça desde quando nós começamos a gravar. Então, eu queria que você, nessa hora, fechasse seus olhos onde você está, na sua casa, no seu trabalho. E que você meditasse nessa parte, nesse refrão. Foi muito claro que esse refrão tá martelando em mim, então alguém precisa escutar. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. E leva-me mais fundo do que já estive. E minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. E guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. E leva-me mais fundo do que já estive. E minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor, e só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar. Pra sempre reinarás, aleluia, e só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar. Pra sempre reinarás, aleluia. Uau. Qual é a outra? A morte vencestes, o véu tu rompestes, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo está, e és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás, e teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome estás,
Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Uau, senhoras e senhores, essa foi Isabela Bragato aqui no YangCast. Cara, que legal. É isso, a gente vai ter corte agora de louvor, né? Vamos ter corte de louvor no Yang. Isa, eu quero muito te agradecer. Eu tenho certeza que milhões de pessoas serão alcançadas por esses conteúdos que você entregou aqui, por esses cortes, tudo que foi entregue aqui. Você realmente é uma pessoa iluminada, uma pessoa que tem muito de Deus. E eu fico grato quando eu recebo pessoas assim aqui no podcast, né? Glória a Deus. Pessoas que têm uma mensagem para carregar. Agora eu quero que você venda seu peixe, eu quero que você fale o seu Instagram, fala quais são os próximos lançamentos, quais são as novidades que tem aí. Pode ficar à vontade, vende teu peixe. Quero começar aqui, né, galera, pelo meu chapéu que foi um presentão de Deus. Foi uma ideia que surgiu no meu coração, se confirmou no coração da minha mãe. E como eu tenho essa raiz ali, né, do country, da fazenda, eu queria trazer essa cultura da fazenda com o gospel, trazendo no chapéu, que é aquilo que a gente carrega na cabeça, a mensagem de Deus. Inclusive, tem um versículo aqui na minha bandinha, que Sim. sempre tem um versículo nas bandinhas, que é: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Olhe para o Senhor. Leia o Salmos 27:1, que é esse que está aqui na nossa bandinha. Olhe para isso. Olhe para o Senhor. Ele é a nossa luz. Ele é aquele que nos salva do pecado, que nos salva do medo. Então, o meu desejo, Yang, foi que as pessoas, ao usar o chapéu, lessem esse versículo e se sentissem encorajadas a seguir. Porque tudo aquilo que a gente vê, que a gente lê, traz uma verdade para nós. Então, que as pessoas possam ser alcançadas através dos versículos bíblicos do nosso chapéu da fé. Esse aqui é um novo lançamento, inclusive, nós já temos o Raízes, que ele é de palha, lindo, maravilhoso, mas temos esse, inclusive, está disponível. É só clicar lá no meu Instagram, Isabela Bragato, com 2 L's, 2 T's. Fácil de lembrar, difícil de esquecer. Eu garanto que vocês vão amar, porque eu sou suspeita, né? Então, e eu creio assim, se foi um projeto que Deus colocou no meu coração, Sim. já é mais do que certo que vai alcançar as pessoas certas. Seja no Yes. gospel, seja no secular, em qualquer lugar, a palavra de Deus, ela tem que chegar, de alguma forma. Seja através de um chapéu, seja através de uma canção, mas ela precisa chegar. E agora, eu vim para São Paulo porque vamos ter minha primeira gravação da minha música autoral. Já é amanhã. Então, debaixo da direção do Senhor, estou aqui. E em breve, em todas as plataformas digitais. Então, fiquem atentos. Me sigam lá no TikTok também, @euisabragato. Minha página do Facebook, Isabela Bragato. E é isso. Eu tenho certeza que Deus falou poderosamente com alguém que está assistindo a gente aqui. Quero agradecer a todo mundo que tirou um tempinho para assistir a gente, para assistir os nossos cortes. Tenho certeza que Deus está trabalhando na vida de cada uma dessas pessoas. Que Deus seja louvado pela sua vida, pela vida da sua equipe, que é uma equipe, assim, fora da curva. Obrigado. Então, assim, que você continue com o seu coração disponível para Amém. aquilo que Deus tem para você, para sua vida. Que você continue trazendo pessoas cheias de Deus aqui, para que elas possam impactar outras vidas, assim como me impactou. E é isso, esse é o meu desejo, que Deus abençoe poderosamente esse podcast, essa equipe maravilhosa, a minha equipe também. Quero agradecer a toda a minha família pelo suporte espiritual, agradecer a irmã Terezinha pela intercessão, minha equipe aqui maravilhosa, Fernando, Joaquim, que que eles têm, né, vivido aquilo que Deus tem prometido. Cara, Isso. eu fico muito feliz. Eu vou facilitar. Eu vou deixar o Instagram da Isabela aqui na descrição. Então você consegue acessar o Instagram. Pelo Instagram dela, você consegue. Isa, quantos chapéus tem disponível? Eu quero o meu. Entrega onde você estiver. Então chama ela, chama no Instagram, vai estar aqui na descrição. E lá também você pode acompanhar todas as informações sobre a Isa, sobre a carreira dela. Você acompanha tudo no Instagram dela, que a gente já deixou aqui na descrição. Nosso episódio, nós vamos ficando por aqui, mas eu sei que você quer fazer o que hoje? Maratonar o Yang. Então, para facilitar o seu caminho, eu já estou com um novo convidado em um novo episódio. E a minha produção vai colocar para você na tela. É só você clicar que dentro de 3 segundinhos eu te recebo no próximo episódio. Nós vamos ficando por aqui, mas é só clicar aqui que você vai ter Yang novamente.